Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia, O que você está achando do congresso da Bom aqui? muito bacana, legal aumentar o conhecimento, né? Trocar ideia com outros colegas também, né? Não só as aulas, mas o próprio network que a gente Isso faz. é importante. É o primeiro que você veio ou você veio nos Não, o anteriores? primeiro que eu venho. Jócio Metabolismo é o primeiro, Legal. Eu vi que você é do interior de São Paulo. A qualidade de vida no interior é muito melhor do que a nossa aqui em São Paulo. sem dúvida. Imagino que a população, a expectativa de vida lá seja grande, você deve ter muitos pacientes com uma faixa etária um pouco mais elevada. E com isso também a gente sabe que as doenças osteometabólicas aumentam a prevalência, né? Eu não sei com quantos pacientes você trata com osteoporose hoje, mas eu queria tirar uma dúvida com você. Hoje a gente vê quando você vai iniciar o tratamento no paciente com osteoporose, todo mundo dosa a vitamina D do paciente. Mas eu tenho visto que o pessoal não costuma dosar, por exemplo, o paratormônio. Você tem o hábito de dosar? Sim, lá no meu consultório, a gente tem um protocolo, né? Que a gente faz não só o paratormônio, mas toda a parte hormonal, testosterona, estradiol, faz um check-up da parte hormonal e também faz um check-up da parte de vitaminas, nutrientes e minerais e faz as imagens, né? Acima dos 60 anos ou se tem história prévia, as densitometria também, a gente agrega em conjunto com a parte hormonal, com as deficiências de nutrientes, vitaminas e minerais e com o exame de imagem em mãos, raio-x, densitometria, a gente monta os protocolos de tratamento. Certo. Com que idade você costuma pedir a primeira densitometria óssea para o paciente? Eu costumo pedir, depende da idade que a mulher entrou em climatério, no caso se for mulher, né? Tá. Tem mulher que entra em menopausa precoce, faço uma investigação também se ela tem história prévia de osteoporose na família, como é que é a árvore genealógica dela, se teve algum problema de fraturas de pai, de vô, de tataravô, e aí varia. Tem paciente que entra em menopausa com 42, 43 anos, 2, 3 anos aí depois a gente já está monitorando ela com exame É, de imagem com a eu densitometria. vejo que a mulher é mais fácil, mas É, normalmente quem pede é o ginecologista. é. O problema maior é homem. Às vezes chega para mim, por exemplo, homem com 75, Nunca fez, 80, que né? nunca fez uma Nunca fez. densitometria. É comum É isso. como, e Pra mim, para o chega. homem, você tem algum protocolo de quando pedir? Normalmente, eu sigo um protocolo fazendo uma investigação da parte também genética dele. Se alguém sofreu de alguma fratura, faço no exame físico também se a dor dele é articular, se a dor é proveniente de, vamos falar assim, quadril, articulação, para a gente fazer a investigação. E vendo a imagem radiológica, às vezes eu suspeito e falo, ó, essa cortical tá mais fininha, isso fala, pode ser sugestivo de uma osteopenia. E aí eu pergunto, já fez o exame? Não, nunca fiz. Então, normalmente a partir dos 60, né? 60. Uma outra associação importante que a gente tem visto é a associação da sarcopenia com a osteopenia, né? E como é que vocês têm visto isso aí? E como é que vocês abordam o paciente? Hoje tá muito em moda, todo mundo chega lá para fazer avaliação porque quer entrar na academia, né? Mas às vezes tá todo mundo depois da pandemia ficou em pânico, porque viram pessoas muito jovens morrer por uma causa assim inexplicável, né? De uma maneira muito brutal. Então tá todo mundo buscando saúde. Então a gente faz uma investigação, a gente faz os testes de força e explica que não tem osso forte com músculo fraco. Perfeito. Então, essa indicação de falar o tanto que é importante fortalecer o músculo para manter um osso forte é meu projeto lá no consultório. Então, todo mundo que chega lá, aí já eu falo assim, o projeto 40 a mais, né? Se eu falo assim, né, doutor, a gente brinca, né? Eu tô caminhando para os 47, eu já dei uma sentida no negócio. Mas eu falo, até os 40 tudo pode, né? Não precisa fazer academia, não precisa fazer bicicleta, não precisa fazer exercício, pode dormir mal. Depois dos 40 a gente sabe que vem a queda hormonal. A E aí como curva é que só você na não vai... descendente, né? Ué. Você já viu aquela frase da agora para frente só para trás? Então como é que você não vai fazer? E a minha bandeira é para musculação. Porque hoje os trabalhos que a gente lê sobre sarcopenia, não adianta você, eu gosto de fazer caminhada. Tá certo, pode fazer, Caminhada, vamos, pode hidroginástica, fazer, não tem problema, mas você vai fazer musculação também. exercício resistido. Acho que Exi- essa É isso aí. O combate da sarcopenia até hoje, com gama de produtos, né? Proteínas, nutrientes, aminoácidos essenciais. Então a gente tem um protocolo bem bacana para abordar esse tipo de paciente, porque hoje não dá para você tratar a osteoporose sem tratar a sarcopenia. Elas estão vinculadas.
Como é que você fortalece o osso sabendo que o paciente tá com o músculo tudo bambo? Uma coisa legal, vi que vocês têm protocolo para tudo. Acho que isso é muito importante, estabelecer protocolos, porque você mostra o valor que vocês estão dando para uma epidemia, né, de osteopenia e sarcopenia. Falando em associação, uma outra associação que tem chamado a atenção, inclusive eu vi uma mesa hoje no Congresso, falando sobre a associação de osteopenia com obesidade e ou síndrome metabólica. Como é que vocês estão abordando isso? Hoje, hora que a gente vai fazer esse screening da parte laboratorial, a gente fala da tríade, né? A síndrome metabólica, a gente sabe que a gente tem que ficar em cima da glicemia, do colesterol e do triglicérido. E o que eu tenho falado para meus pacientes, a hora que ele senta na mesa, eu falo assim, enquanto você estiver em sobrepeso, você tem que ter uma coisa na tua cabeça. A obesidade é igual a inflamação. Enquanto você está inflamada, você vai ter suas articulações atacadas. Você vai ter uma artrose mais precoce. Fora a pressão no joelho, né? Então a gente bate muito em cima de síndrome metabólica lá. Então essa parte de monitoramento associada à parte até mesmo de nutrição, que a gente tem nutricionista junto que trabalha com a gente. Batendo... Ia ser minha próxima pergunta. Vocês têm nutricionista na equipe? Batendo em cima, falando sobre restrição do açúcar, glúten, lactose, que a gente fala que é a tríade do mal, né? Então a pessoa chega lá, a primeira coisa que eu falo, você está acima do peso, você está inflamado. O primeiro processo de desinflamação, ele não é com medicação e o exercício. Lógico que o exercício vai agregar, mas se você não mudar a alimentação dele, tirando esses 3 itens, a gente fala o GLA, né? Glúten, lactose e açúcar. A gente bate muito em cima disso. Olha o laboratório. Às vezes o paciente um pouco mais jovem, ele é o mais perigoso, porque às vezes ele demora um pouco para alterar o laboratório. Mas a hora que ele altera, já está tendo até placa de ateroma nas carótidas e tudo mais, né? Falando em paciente jovem, e aí assim, a gente sempre falou, sempre prestou muita atenção no paciente com mais idade. Mas a gente falou, bom, paciente jovem e atleta. Aí a gente vê uma síndrome, que é a síndrome da mulher atleta. Isso passa despercebido muitas vezes. Sim. Você tem pego lá? Pega sim. Agora... E aí como é que você... Porque assim, ela não quer parar de treinar. Ela é triatleta ou faz lá seu crossfit. Como é que você vai abordar? Hoje, pelo menos lá na nossa região, esses excessos, né, que a gente fala que depois da pandemia, às vezes a pessoa, o exercício ele é bom, ele é saudável, mas o excesso, como tudo na vida, ele é prejudicial. O CrossFit entrou com tudo, o cross-train entrou com tudo. E o problema, que eu falo pro seguinte, às vezes a pessoa nunca fez nada, né, ela já quer ir direto pro CrossFit. Então a gente também tem um programa para orientar, falou assim, ó, vamos começar com um exercício mais leve, primeiro vamos preparar seu músculo para poder dar um impacto, uma sobrecarga. Então, às vezes também orientar essa pessoa, fazer um trabalho na fisioterapia para preparar esse corpo para poder sofrer uma carga de exercício um pouco maior. E até mesmo aí já entra a parte tanto da ortomolecular quanto da medicina da longevidade, que é a parte de suplementação. Se você vai fazer um excesso de exercício, é igual um carro de corrida, ele não anda com combustível normal. Ele tem um combustível preparado para ter aquela performance. E o corpo é a mesma coisa, né? Então a parte de nutrientes, vitaminas, minerais, reposição com magnésio, vitamina D, né? A gente faz um combo lá de acordo com a parte do screening laboratorial para poder preparar essas pacientes para que não vinha sofrer fratura de estresse, né? Lesões musculares, lesões articulares, por overuse, né? Que a gente pega muito isso, né? Não é só a fratura da coluna lombar e do fêmur que chama atenção. Agora, esse foi um tema bem interessante, faz suplementação. E aí você falou da tríade inflamatória lá. Aí fica aquela coisa, né? Todo mundo fala, não, eu não vou tomar cálcio porque eu tomo leite todo dia. Mas aí você está falando assim, você está propondo tirar a lactose desse paciente. Aí é o seguinte, você então tem que suplementar. Quando suplementar cálcio? Todos os pacientes, é específico, depende do caso, como é que você faz a suplementação de cálcio? Na realidade, hoje, os pacientes têm uma visão muito deturbada que eles acham que o cálcio só tem no leite. Aí lá, na abordagem nutricional, a gente fala que o cálcio tem no brócolis, o cálcio tem na sardinha, o cálcio tem no salmão, o cálcio tem no abadejo. E o cálcio, e alguns tipos de produto, tem 10 vezes mais do que no leite. E o problema do leite, que a gente tem batido pesado, é que nenhum ser humano, hoje, depois que desmama, toma um leite que não é de origem dele. Você não vê a vaca, depois que desmama, tomar o leite da cabra, né? Então, hoje, o ser humano, ele acha que o leite, entre aspas, é benéfico. Mas a gente bate, que o problema do leite nem só é a lactose, e a lactoferrina. E o tanto de proteína que causa alergia, que a gente começa desde a primeira infância, e hoje o número de crianças com alergia
A gente sabe que a relação com o leite é terrível. E na Tem idade, aumentado, né? e tem aumentado. Agora, o problema já do público nosso, né, que é o público de mais idade, é a desbiose intestinal. Então, se a gente quer segurar a inflamação, a gente tem que combater a desbiose intestinal. E para combater a desbiose intestinal, a primeira fase é a alimentação. Então, eu falo assim, ó, vamos fazer um protocolo, vai tirar o leite, mas a gente vai colocar lá fruta, legumes, verdura, ômega 3, né? Vai passar uma dieta lá rica em carnes brancas, seja a parte dos vegetais que são ricos, não só em cálcio, né, mas em zinco, em ferro, vitamina D também, né? Então a gente aborda muitas as questões também. E os pacientes ficam surpresos, falam, pô, e quando o pessoal é de Minas, como é que você vai tirar o queijinho deles? O leite. Eu tenho problema com isso. Mas a gente explica, eu falo, ó, você não tem uma sensação de estufamento? Ai, doutor, eu tenho. Você não tem, às vezes, algum problema gastrointestinal? Eu tenho. Vamos fazer um teste? A gente fala que é o teste de 3 meses. Vamos tirar esses 3? A hora que o paciente tira o glúten, a lactose e o açúcar, 3 meses, ele vê uma diferença brutal. Diferença brutal nas fezes, no sono, na disposição, na vontade de treinar, na parte alérgica. Ele vai lá, às vezes, por um problema ortopédico e eu acabo curando uma renite, uma coisa dele que fazia anos que ele tomava um monte de medicamento, às vezes já estava até indo para o corticoide e ninguém descobria. Então é legal a gente conversar sobre isso também, né? Bom, foi uma Tratar conversa... o paciente como um todo, né? Exato, é isso que está faltando. Foi muito agradável a conversa, Rodrigo. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Espero que você aproveite muito o congresso. E uma coisa que eu gostei também, porque a gente está começando a mostrar que o ortopedista pode ser clínico também e não tratar só sem fratura. dúvida. Então, é isso que a gente quer passar. Obrigado pela presença. Beleza. E aproveita bem o congresso. Valeu, doutor. Um abraço. Cara, legal pra vocês. Agora, assim, se eu cortar lactose, glúten, açúcar, eu corto os pontos também, eu não consigo.